Nesse vídeo, nós vamos falar sobre crédito para construtores. Para você engenheiro, para você arquiteto, para você corretor, para você empreendedor. Nós sabemos que para atuar na área da construção civil, construir para clientes, construir para venda, o crédito é essencial. Você precisa de crédito, seja em nome do seu cliente, seja em seu nome, seja em nome da sua empresa. E nesse vídeo aqui eu vou falar todas as linhas de crédito que eu utilizo, que você também pode ter acesso. Se você não me conhece, meu nome é Kleber Santana, sou idealizador aqui do canal Plataforma Casa, sou engenheiro especialista em custos, construções financiadas e sou credenciado também como engenheiro de avaliações da Caixa Econômica Federal. Mas vamos para a parte mais importante do vídeo, que é sobre crédito. Antes de iniciar aqui o conteúdo, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, onde eu vou criar um grupo para me auxiliar a quem deseja tomar um crédito. Qualquer um dos créditos que eu citar aqui. Então a gente vai criar um grupo, lá dentro do grupo a gente vai oferecer uma contabilidade especializada, pois para você ter acesso ao crédito, você precisa ter uma contabilidade muito bem organizada. E lá dentro desse grupo, eu vou conversar com vocês, vou marcar reunião, vocês vão ter uma assessoria direto a mim, certinho? Então, clique no link e participe do grupo, que lá eu vou te passar muitas informações sobre crédito. Mas vamos iniciar. Vou abrir aqui meu slide e vou apresentar para vocês aqui as principais linhas de crédito que eu utilizo. Eu estou aqui no mercado de construções financiadas, construção para venda, desde 2016. E de lá para cá, a gente foi testando o que é melhor, que as taxas de juros são melhores. E a questão de crédito foi uma dor muito grande quando eu iniciei nesse mercado. Por falta de conhecimento, eu tive muita dificuldade para acessar essas linhas de crédito que eu vou mostrar para vocês aqui. A primeira linha de crédito, pessoal, é a construção na pessoa física. É você tomar um crédito em seu nome ou em nome do seu cliente, se você for construir para clientes, mas aqui eu vou falar mais direcionado a você. Você toma um crédito em seu nome, construir essa casa financiada e depois de pronta vendê-la através do interveniente quitante. É possível você fazer isso. Você toma um crédito em seu nome, constrói a casa por um valor X, coloca o lucro e aí você vai fazer esse processo através do interveniente quitante. Esse crédito na pessoa física, eu tenho um curso focado aqui, que é o curso Especialista em Minha Casa Minha Vida, onde eu ensino todo o passo a passo. Então, se você não tem conhecimento ainda desse crédito construção pessoa física, que por sinal é um dos créditos mais baratos que existe no mercado, eu recomendo que vocês participem do curso. Eu vou deixar o link do curso aqui na descrição do vídeo. Um valor bastante simbólico, o valor do curso, mas que vai agregar bastante aí. Se você já entende aqui de construção pessoa física, você pode pular essa parte aqui e acessar os outros créditos. Então, o primeiro crédito que a gente vai falar aqui de forma detalhada é do crédito pessoa física. Eu vou falar também de um crédito muito bom, que é o crédito multa. Porém, o crédito multa ele é exclusivo para profissionais do crédito. Então, é exclusivo para os engenheiros. É um crédito que tem umas ótimas taxas, eu vou apresentar para vocês aqui, mas que tem esse porém que é exclusivo para engenheiro. E hoje aqui no mercado de construção nós temos diversos tipos de profissionais, engenheiros, arquitetos, corretores, empreendedores, médicos, dentistas, funcionários públicos. Nós temos toda essa gama aí de investidores no mercado imobiliário. Vou falar também sobre o Pronamp. O Pronamp já é diferente do multa, é um crédito que abrange todos aí. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Um crédito muito bom, que agora com a taxa da Selic está um pouco alta, não está tão vantajoso, mas tem sim suas vantagens que eu vou apresentar aqui ao longo desse vídeo. Nós temos também aqui o empréstimo com garantia de imóvel, é um crédito também mais barato. Você tem um imóvel com a matrícula e tudo certinho averbado, você consegue colocar esse imóvel na caixa e você pega esse dinheiro e usa do jeito que você desejar. Mas aqui a gente está falando mais direcionado para a construção civil.
Por mais que às vezes você faz o financiamento no nome de um cliente, você entra ali como consultora, mas você precisa ter um capital de giro, você precisa, às vezes precisa ter um carro para fazer aí, gestão das obras, precisa montar o escritório, então esses créditos são bastante interessantes. E um crédito que eu uso bastante aqui, eu vou apresentar para vocês, pouca gente conhece, que é os investidores de terreno. Um crédito muito barato. Vou apresentar para vocês como funciona. Esse crédito também eu esmiuço ele dentro do treinamento, então para quem é aluno aqui já sabe como é que funciona. O primeiro crédito, né, que é a construção pessoa física, e esse último aqui, investidores de terreno. Tem todo um passo a passo que vocês precisam seguir para utilizar o primeiro e o último. Mas vamos falar aqui no vídeo. Se vocês ficarem com alguma dúvida, pode postar aqui abaixo dos comentários, e nós vamos ter lá o grupo também, onde eu vou assessorar você a tomar esse crédito. Lembrando, pessoal, que para qualquer um desses créditos aqui, para você conseguir acesso a esses créditos, você precisa ter a sua contabilidade muito organizada. Ah, Kleber, eu não tenho empresa ainda. Não tem problema, a gente consegue te auxiliar nessa fase de abrir empresa. A gente tem um escritório aqui, parceiro, que a gente é sócio, tá? Que entende, que fez tudo, testou tudo isso aqui e vai oferecer essa solução para você. Então lá no grupo também eu vou postar como vocês podem ter acesso a esse escritório. Os nossos contadores entendem bastante sobre construção civil, são focados na construção civil, e ele vai ajustar a sua empresa para que você tenha acesso a esses créditos. Vamos começar aqui falando sobre o crédito pessoa física. A depender da cidade que você mora, se você conseguir declarar uma renda aí de em torno de R$ 3.500, você vai ter acesso a um crédito como esse aqui, ó, que é um crédito no valor aqui de em torno de 180 mil. 180 mil. Ainda tem um subsídio do governo, mas se você for construir para vender, você não vai poder utilizar esse subsídio, pois tem que devolver depois. Mas aí você vai ter acesso a esse crédito aqui de 180 mil, com a renda em torno de R$ 3.500. E as parcelas são muito baixas, em torno aqui de R$ 946, a uma taxa de juros aqui em torno de 5% ao ano. Então esse aqui é o crédito mais barato que você vai encontrar no mercado. Esse crédito aqui, você consegue acessar mais rápido, tá? Então, assim, se você pegar meu curso hoje e utilizar as estratégias que eu utilizo no curso, você vai conseguir acessar esse crédito aqui de forma muito fácil. É um crédito que não tem burocracia, você não precisa de empresa para acessar esse crédito, tá? Não precisa de empresa, então um crédito com maior facilidade de acesso. Se você tem uma renda um pouco maior, aí você já vai aqui para o faixa 3, esse crédito que é através do programa Minha Casa Minha Vida, e você pode construir e vender essa casa. Então, por exemplo, suponha que você toma esse crédito aqui de 180 mil, fez uma casa ali, comprou um terreno, colocou uma contrapartida, você pode vender essa casa aqui com preço de mercado, que está sendo comercializado aí na sua região. Nós temos um crédito aqui também para pessoas que ganham mais. Por exemplo, se você tem uma renda familiar, você ou seu esposo juntando, consegue, ou você e seu esposo, se for uma mulher que está participando aqui do vídeo, consegue juntar uma renda de R$ 8.000, você pode ter acesso a um crédito aqui de até R$ 320 mil. Aí você já faz uma casa ali no faixa 3 do programa. Peguei 320 mil, dá para você fazer uma casa boa e depois coloca essa casa no mercado, por exemplo, por 500 mil. Então você tem acesso a esse crédito aqui, você pode tirar aí tranquilo numa casa dessa aqui R$ 100 mil de lucro, tranquilamente, tá? Então esse crédito aqui da construção pessoa física é um dos créditos mais fáceis de acessar, com taxa de juros bem reduzidas e que faz você fazer um dinheiro rápido e sem precisar de empresa. Esse aqui eu ensino bem passo a passo dentro do meu treinamento. Então, faixa de renda de R$ 3.500, faixa de renda de R$ 8.000. Essa faixa de R$ 8.000 você vai ter umas parcelas maiores. Observe aqui que você vai lá na faixa de renda de R$ 3.500. Você tinha uma parcela você pegava 180 mil de crédito e teria uma parcela em torno de R$ 900. Aqui não, aqui você pega 320 e a parcela já é maior, porque você já caiu numa faixa de renda maior, que aqui a taxa de juros já é em torno de 8% ao ano. Na faixa de renda de 3.500, a faixa de juros é em torno de 5%. Então precisa analisar aí essas faixas de renda. Aí nós temos a faixa de renda classe média no programa Minha Casa Minha Vida, que você também consegue um crédito maior, mas precisa declarar uma renda maior, que é uma renda aqui que eu utilizei como exemplo, uma renda em torno de R$ 13 mil.
você vai conseguir acessar um crédito aqui de R$ 434 mil, com a taxa de juros em torno de 10,5% ao ano. Então já tem uma parcela aqui maior. Então nós temos aí essas 3 faixas de renda aí dentro do Minha Casa Minha Vida, que você pode pegar esse crédito, construir e vender. A pessoa que vai comprar, ou compra à vista ou compra financiado. Se ela comprar financiado, ela vai usar o interveniente quitante para quitar. E também, se você é uma pessoa que tem uma renda maior, a gente tem aqui muitos parceiros que são médicos, que têm uma renda aí de 25, 30 ou até mais, conseguem ter um acesso a um crédito maior para fazer casas aí de médio, alto padrão, geralmente dentro de condomínio. Então, por exemplo, uma casa de 1 milhão, ele consegue lá 700 mil de crédito, constrói essa casa e vende. Eu mesmo faço isso, além de trabalhar com Minha Casa Minha Vida, eu trabalho também com essa questão de construção de casa de médio, alto padrão dentro de condomínio. Então essa faixa de crédito que a gente pega aqui em torno de 800 até 1 milhão para fazer uma casa. Tá? Então no Minha Casa Minha Vida a gente tem 3 faixas e aqui é fora do Minha Casa Minha Vida que tem uma taxa de juros um pouco maior. Então aqui, por exemplo, se eu pegar 700 mil reais, eu vou pagar em torno de 1% desses 700 mil. Uma faixa aí de 6 mil, 7 mil de parcela, pois a taxa de juros tem em torno de 12% ao ano, que é praticamente 1%. Como eu falei, a alta da Selic, agora as taxas de juros estão bem maiores, mas tem pouco tempo que a gente conseguia crédito aqui nessa faixa aqui de SPPE por menos de 9, 8, já contratamos até 7 e pouco. Então nós estamos num momento agora de taxas de juros bem maiores mesmo. E aqui, só para concluir aqui, essas linhas que eu passei para vocês aqui, eu ensino passo a passo no curso, tá? Então, se você quiser ter acesso ao curso, o curso está aqui, você vai pagar um valor lá, acessar as aulas, está gravado lá. Como é que eu faço, Kleber? Prover a renda, como é que eu faço as planilhas, como é que eu faço o projeto, como é que eu contrato esse crédito, qual a documentação? Você consegue acessar o crédito que eu apresentei mais fácil que tem através desse curso meu lá, que é deve ser em torno de 35 aulas, mais ou menos, tudo passo a passo, as aulas práticas, direto ao ponto, onde eu te ensino a fazer viabilidade, tudo, tá? Vamos para o crédito multa. O crédito multa é um crédito muito bom, eu sou usuário do multa e recomendo bastante. Então, a multa é a caixa de assistência dos profissionais do CREA. Como eu falei, o porém é que só profissionais associados do CREA que vão ter acesso a esse crédito. Mas ela é uma sociedade civil sem fins lucrativos que oferece benefícios, seguros e assistência financeira a engenheiros, agrônomos e profissionais do sistema com FEA-CREA. Então precisa estar nesse sistema. Isso aqui é que eu vou discutir lá no curso, tá? No grupo. Esse aqui tem também no curso, eu falo sobre o multa no curso, mas aqui a gente vai falar também lá dentro do grupo, para quem entrar no grupo. O limite de financiamento do multa é em torno de 157 mil reais, então você pode ter um comprometimento de renda de até 30% de renda líquida familiar, limitando o valor de 157 a depender da afinidade do benefício. Tem vários benefícios lá no multa, são várias faixas de juros. Então, se você tem uma renda aí, por exemplo, de 6 mil reais, você vai conseguir pagar uma parcela no multa até conseguir um crédito que a parcela não ultrapasse 30% dos 6 mil reais, que seria o quê? R$ 1.800. Aqui tem o reembolso, né? Quanto menor o tempo que você contratar na multa, menor será a taxa de juro. Certo? Mas assim, geralmente para quem trabalha na construção civil, eu mesmo prefiro, mesmo que eu vou pagar um juro maior, mas eu prefiro aqui, ó, nessa casa aqui de 60 a 48. Pois aí você fica mais fácil para você pagar as parcelas ficam menores. Eu gosto muito de usar o multa para compra de terreno. É uma excelente alternativa aqui para a nossa consultora utilizar esse crédito para compra de terreno. Aqui, ó, até 12 meses ele tem um juro aplicado na Equipa Bem, 0,30 para veículo 0,60. Se você precisa de um veículo aí para a sua obra, então isso aqui vai facilitar bastante. Custeio de interesse de despesas profissionais, que aqui você não precisa destinar no que você utilizou o dinheiro, tá? Se eu compro um terreno, eu preciso pelo menos do contrato de compra e venda. Preciso do contrato de compra e venda e depois eu preciso, para justificar, ele vai liberar o crédito, depois eu preciso fazer a justificativa. Olha, a escritura está no meu nome, eu comprei esse terreno. Não precisa necessariamente um terreno, pode ser outro terreno, mas você precisa justificar, ele vai te dar um prazo para justificar. O carro, a mesma coisa.
E esse aqui com juro um pouco maior, você pode usar para o que você quiser. Ah, estou precisando claro que vai ser uns valores menores, estou precisando de capital de giro para a minha empresa. Você vai ter acesso a esse aqui. Então aqui está bem detalhado aqui. Depois eu vou colocar no grupo lá essa tabela e vou discutir com você. Aqui a taxa de juro tá aqui, por exemplo, daqui para bem, que é para compra de terreno, para construção, algo do tipo, é 0,50 ao mês mais a correção monetária. Então a correção monetária era aplicada, eu vou mostrar para vocês no simulador, calculada pela média do IGPM, INPC e IPCA, comparado com o índice da poupança, utilizando sempre o menor indexador. Quando o menor indexador apurado for inferior ou igual a 0,35, será aplicado o percentual mínimo definido pelo mútuo, que é de 0,35, visando manter o equilíbrio econômico. Então, o cálculo da correção monetária é aqui através do IGPM, INPC e IPCA. Se for menor que 0,35, ela vai considerar 0,35, mais a taxa de juros aqui 0,50 vai dar 0,85. Agora está um pouco maior, a gente vai ver na frente. Mas eu já contratei taxa de juros aqui no mútuo aqui em torno de 0,8, com crédito muito barato, baratíssimo, tá? Mas a gente vai ver no simulador como é que está ficando agora. Como eu falei, nesse momento de taxa Selic alta, não temos boas taxas de empréstimo, mas temos que trabalhar com o que tem e, assim, às vezes tem gente que tem dificuldade de acesso, não é nem a taxa, é a dificuldade de acesso mesmo ao crédito. Foi uma dor minha quando eu comecei nesse mercado, por isso que eu gosto de trazer sempre esse assunto para vocês, porque eu acho muito importante a empresa ter crédito para conseguir aí permanecer nesse mercado tão competitivo que nós temos hoje. Eu vou aqui no simulador multa, mostrar para vocês aqui. Vamos abrir aqui o simulador. Vamos aqui no simulador, vou deixar o link para vocês também do simulador lá no grupo. Esse aqui você pode colocar no Google aqui, simulador de benefícios multa. Vou escolher aqui o estado. Eu vou escolher aqui o que eu gosto bastante, que esse equipa bem aquisição de imóveis, que eu utilizo muito para compra de terrenos. O valor do teto máximo dele é 157 mil. E vou colocar aqui 150 mil. 150 mil. Pronto. Parcelas. Vamos colocar aqui em torno de 48 parcelas, né? Alguns benefícios aqui, ele tem a questão da carência. Deixa eu ver aqui se construção tem carência. Quantos meses de carência, construção? A construção mesmo, se você tomar um crédito para construção, ele tem carência, tá? De até 6 meses. Depois a gente volta aqui, mas vamos lá no compra de imóveis. Missão de compra de imóveis. Vou colocar aqui 48 vezes. Na maioria das vezes eu gosto de usar o prazo máximo, que é de 60 vezes. Acho que ficou o valor errado aqui, ficou só R$ 1.500. Vamos ter que voltar aqui. Tá carregando. Ficou só 15 mil reais, né? A gente queria colocar 150. Deixa eu voltar aqui. Vou fazer aqui de novamente. Bahia, aquisição de imóveis. E aqui, pessoal, lá no grupo, nas reuniões que nós vamos ter, eu vou trazer mais detalhes, passo a passo, de como realmente vocês têm acesso a esse crédito, que precisa de documento, tá? Então, 150 mil reais, deixa eu ver se está certo, tá. Pagar aqui em 48 vezes. Esse não tem carência. Alguns benefícios têm carência, outros não. Tá carregando, minha internet aqui
Tá das melhores. Está carregando. Pronto. Aí, ó. Aqui o índice de correção tá 0,6 e eu peguei um juro de 0,45, tá? Então tá dando aqui 1,12 mais ou menos, né? 1,12. Reembolso em 48 meses. Aqui tem a taxa administrativa. Valor de concessão, 151, valor do contrato. E aqui a gente vê todo o detalhamento das parcelas. Você vai pagar a primeira parcela R$ 4.900. Então você tem que lembrar que isso aqui você não tem carência. Às vezes é mais vantagem mesmo que você pegue um valor prazo maior devido à carência. Então aqui no final, aqui em 48 meses, você vai pagar R$ 17.000 de juros. Então um crédito barato ainda, um crédito barato comparado com outros que nós temos no mercado. É um crédito direcionado. Um crédito direcionado, você vai ter que pegar aqui para compras. Vou comprar o terreno. Você vai ter que mandar a promessa de contrato de compra e venda. E depois você vai ter que fazer a comprovação que você comprou esse terreno. Vamos aqui. Vamos simular aqui, por exemplo, se você quiser comprar um veículo. Kleber, eu estou precisando de um veículo aqui para minha consultora. O veículo é um pouco mais... taxa de juros um pouco maior, mas é bem mais vantajoso se você for em algum banco e tentar cotar um veículo, por exemplo. Equipa bem a aquisição de veículo. Tem outras coisas, outras opções aqui, tá, pessoal? Custo de despesa de interesse profissional, equipamento de energia. Tem várias formas aqui de crédito. Você precisa abrir o simulador aqui e ir testando. Aquisição de veículos. Vou colocar aqui uma estradinha, né, que é o carro que a gente usa para dar na obra. 100 mil. É menos de 100 mil, né? Mas vou colocar aqui 100 mil. Vou colocar aqui 48 vezes, 4 anos. Estradinha aqui. Você vai tirar o dinheiro da obra e pagando a prestação. Então, bem vantajoso isso aqui. Aí, ó. Eu coloquei 100 mil. Parcela de R$ 3.800. O juro vai ficar aqui um pouco maior, né? Que já está em torno de 1,60, 1,65. Mas ainda é um juro competitivo. E que as parcelas aqui, no final você vai pagar aí em torno de juros, mais a correção monetária vai pagar em torno de R$ 40.000 em 4 anos. Mas é uma questão de necessidade, né? Que você precisa de um carro aí na sua obra. Aí vocês vão testando aqui o simulador para ver o que é melhor para vocês. Então o multa é um crédito barato ainda, eu considero barato. Vamos continuar aqui as outras opções de crédito que eu apresentei para vocês. O Pronamp, pessoal. O Pronamp é um crédito que não é barato, mas ele tem uma vantagem. Você pode usar o Pronamp para o que você quiser. Você pode utilizar para comprar terreno, pode utilizar de capital de giro na sua empresa. Você não precisa comprovar o uso do recurso do Pronamp. Como eu falei, é um crédito que não é barato. Eu vou apresentar para vocês aqui o Pronamp como ele era, tá? Ele teve uma mudança que agora eu vou trazer para vocês essa mudança. O Pronamp é a linha de crédito do Programa Nacional de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, como eu falei lá no início do vídeo. É destinado a MEI, microempresa, MEI, agora o valor do MEI aumentou, né? Microempresa com receita bruta até 360 mil, empresa de pequeno porte tem 4.800.000. Antes o Pronamp era assim, prazo total de 48 meses para pagar, sendo 11 de carência e 37 para pagamento. A gente conseguia até negociar esse prazo para pagamento, a gente conseguia acho que em torno de 60, 72, para que a parcela ficasse menor, né? Eu utilizei muito o Pronamp também. Compra de terreno, capital de giro.
Taxa de juro anual, aqui a desvantagem do Pronamp é isso aqui, a taxa de juro anual é 6%, mais a Selic. Então, se a Selic tiver a 14%, por exemplo, vou fazer aqui uma conta aqui, se tiver 14%, mais 6 da taxa, vai dar 20, dividido por 12, então você já está pegando a taxa de 1,66, tá? 1,66. O limite de contratação do Pronamp antes era 30% do faturamento anual, informado pela Receita Federal, limitando a 250 mil. Tá? Antes era 150 mil CJ, antes no início era 150 mil, depois aumentou para 250 mil, agora eu vou apresentar para vocês o novo Pronamp, conforme a capacidade de pagamento. Então, se sua empresa faturou aí ao ano 500 mil, sua empresa está iniciando, você fez 2 casas ali, 500 mil, faturou 500 mil, vezes 30, você pegaria até 150 mil, ok? Agora mudou, vamos lá para vocês verem. No novo Pronamp, o prazo total é de 60 meses, com carência de até 24 meses. Então essa carência aqui é muito boa, você tem 24 meses, é o tempo que você faz uma casa e vende. Ah, Kleber, eu vou pegar aqui minha empresa que tem um faturamento de 500 mil e agora ela aumentou aqui, ó, até 50% do faturamento, limitando a 500 mil. Então, se sua empresa tem um faturamento de 500 mil, você pode pegar até 250 mil de Pronamp e você tem 24 meses para pagar. Por exemplo, esse dia a gente fez aqui para um parceiro nosso da contabilidade, ele estava com faturamento de 1 milhão, a gente conseguiu 500 mil de Pronamp, ele vai fazer 2 casas com esses 500 mil reais. Tem 24 meses. O prazo dele fazer essas 2 casas é 6 meses. Ele vai fazer essas 2 casas pelo estudo de mercado que a gente fez e em 1 ano ele vende. Tá? Então, em 1 ano ele pode chegar lá e quitar o Pronamp ou fazer novamente. Então, ele pode fazer isso aqui 2 vezes. Tá? Ah, o juro é alto, mas ele vai rodar 2 vezes. Se casa dessa dá 50 mil reais de lucro para ele, mesmo pagando todos os juros, 50 mil em 2 anos, 4 casas, 200 mil reais. Então, o crédito ele precisa ser utilizado de forma eficiente, de forma estratégica. Então, agora, esse programa ficou muito bom, com a carência de 24 meses, e a taxa de juros, mesma taxa de juros, e aí até 50% do faturamento, limitando a 500 mil. Então, se você tem um faturamento de 500 mil reais, você consegue aí. Se você tem um faturamento de 500 mil reais, você consegue até 250 mil. Se você tem um faturamento de 1 milhão, você consegue até 500 mil de Pronamp. Certinho? Vamos continuar aqui. Aqui eu tenho uma tabela de um Pronamp que a gente pegou recentemente. Acho que foi no valor de 130 mil. Tá? E aqui tinha detalhes aqui de carência, essas coisas tudo. O último crédito que eu tenho para vocês aqui é o empréstimo com garantia de imóvel. É um empréstimo também que é mais em conta. Tá? Então eu fiz uma simulação aqui, por exemplo. Só que aqui você precisa, além de ter um imóvel, você precisa também comprovar a renda compatível à parcela do que aquele imóvel vai liberar de crédito para você. Mas é um produto muito bom, bastante utilizado aí pelos consultores, pelos empreendedores da construção civil. Aqui, ó, por exemplo, se eu pegar um crédito aqui ele financia até 60% do imóvel, então se você tem um imóvel de 500 mil, por exemplo, você vai financiar até 300 mil. Aqui eu peguei como exemplo um imóvel de valor de mercado, uma casa popular de 300 mil reais. Eu vou conseguir aqui um empréstimo mais baixo por causa da renda, tá? Então aqui o valor do empréstimo, 63 mil reais. A taxa de juros não é tão atraente, é maior do que o Pronamp. Tá? Essa taxa de juros aqui já foi bem menor, em torno de 1,80 ao mês, então eu vou pagar aqui em torno de R$ 1.400. Eu também posso utilizar esse crédito para que eu quiser, tá? Aqui, ó, com a renda de 5 mil reais, uma casa de 300 mil, eu vou pegar 63 mil reais. Se eu tenho uma renda de 10 mil reais, uma casa essa mesma casa, eu vou conseguir pegar um valor maior, 149 mil reais.
Se com 15 mil eu vou pegar o teto, que é 60%, e aí a taxa de juros é até menor, tá? Aqui eu consegui reduzir a taxa de juros. Aqui no início estava 1,79. Com a renda maior, eu consegui reduzir, com um valor maior, eu consegui reduzir para 1,5%. Ok? E esse crédito aqui é um crédito que eu falo que fui eu que criei, que é os investidores de terrenos. O que a gente faz? Quem trabalha com construção financiada. Eu identifico os investidores. Isso aqui para Minha Casa Minha Vida. Ó, vou trazer esse exemplo aqui da planilha para ficar mais claro para vocês. Olha, fulano, eu consigo comprar um terreno no loteamento tal por R$58 mil. Um terreno de 10 por 25. Minha Casa Minha Vida, a gente sabe que a gente faz o quê? Divide o terreno, né? Fraciona o terreno em 2. Eu consigo, com minha expertise de consultor, de vivência lá naquela área, eu consigo esse terreno aqui por 58 mil. Nós vamos dividir esse terreno, pagar todas as despesas, tudo, e vamos colocar uma margem aqui, e cada terreno nós vamos vender ele por 41.400, uma margem bruta aqui de 30%. E aí eu remunero esse investidor de terreno. Isso aqui, pessoal, eu ensino dentro do curso. Isso aqui é um modelo de negócio. Eu invisto em terrenos em cidades que eu não consigo ter braço para construir. Eu vou lá, compro o terreno e faço parcerias com outros consultores, outros engenheiros, outros consultores que estão construindo e disponibilizando aquele terreno. Isso aqui não tem risco nenhum para o investidor, porque esse terreno vai para o nome do investidor. Quando a Caixa faz o pagamento, vai direto para a conta dele e ele vai ser remunerado por isso. Então, isso aqui é muito bom. Aí a gente tira o valor da corretagem aqui, valor de prazo da operação, a taxa de juros que geralmente a gente recompensa, calcula ganho de capital, imposto, tudo, e o total de custo, e geralmente isso aqui dá um lucro líquido de 10%, taxa de retorno de 16,96% sobre o investimento. Isso aqui eu ensino dentro do curso. Tá? Às vezes você, Kleber, eu não quero construir. Então aprende esse método aqui para você ver como é que é bom. Recentemente mesmo eu consegui transicionar aqui 6 terrenos. Eu comprei 3 terrenos, fracionei em 6 e vendi esses terrenos todos com lucro. Só para você ter ideia, a maioria desses terrenos eu comprei por 60 mil, que é um bairro periférico, onde performance bem Minha Casa Minha Vida, e quase todos eu vendi por 45 mil. Teve um de 40, teve um ou dois de 40, mas a maioria foram 45 mil. E detalhe, teve alguns desses de 45 mil que não teve nem corretagem. O consultor já veio direto a mim e nem corretagem eu paguei nesse terreno. Então, 60 mil, cada terreno ficou... Claro que tem documentação e isso aqui eu ensino vocês a apurar o curso também. Então, pessoal, sobre crédito, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu quero ouvir o feedback de vocês. Deixe aqui nos comentários se crédito também é uma dor de vocês. Participe aqui do grupo. Aqui no grupo a gente vai ter muito conteúdo relacionado a isso. Eu vou assessorar vocês. Se você precisa abrir empresa, a gente vai ter a contabilidade parceira aqui, que eu sou sócio, que vai abrir sua empresa totalmente grátis, com mensalidades acessíveis. Se você está em uma contabilidade e não está satisfeito com a contabilidade, você pode migrar aqui com a gente também vai organizar a sua contabilidade para que você tenha acesso a esses créditos. Participe lá do grupo, eu vou estar lá no grupo também, vou te chamar, vou bater um papo ali para entender, você tem empresa, não tem? Está tendo acesso a esses créditos? Então, isso aqui é de grande valia, que a gente vai crescer junto, e eu quero vocês como parceiro aqui na nossa contabilidade, que a gente vai estar sempre, que eu faço aqui, que está dando certo, eu vou, faz isso aqui também, tá? Então, participe do grupo, esse grupo aí gratuito, que vai ter muito conteúdo, vocês vão ter acesso a mim lá dentro desse grupo. Te encontro no próximo vídeo, até lá!